Bom, muito bom. Então, boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos assistir depois. Preparamos essa aulinha para falar dos resultados das eleições municipais, quais são as perspectivas, e falar um pouco sobre o segundo turno em São Paulo. Eu vou começar. Peraí. Estou dando uma ajuda, tem hora, vamos lá. Primeiro fazer, tá aparecendo a apresentação para vocês? Tranquilinho? Uma boa? Beleza. Tá sim, Ana. Então, primeiro uma breve análise rápida, vai ser bem por cima mesmo, sobre os resultados do primeiro turno no Brasil. E aí essa análise é com base em várias entrevistas de especialistas sobre política, e eles fizeram uma análise dos resultados, um levantamento dos votos em diversos municípios brasileiros, principalmente nas capitais, e chegaram a algumas conclusões. Então, a primeira das conclusões que chegaram é que agora, para as eleições municipais de 2020, comparando aí com 2016 e 2018, os votos em geral foram menos ideológicos e mais pragmáticos. Por que isso? A gente vem de uma onda de polarização, né, na política. Desde o impeachment da Dilma em 2016, aí em 2016 tivemos eleições municipais, e, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente teve a eleição declarando que ele não é político e que ele era gestor, né? Aquele discurso do gestor, da gestão. Então, a gente teve aí, a partir daí, e depois, em 2018, com a eleição do Bolsonaro, a gente teve uma grande polarização ideológica, uma grande polarização política, né? Aquele lance da gente brigar na festa de família, né? Quem votou no Haddad, quem votou no Bolsonaro, todo mundo lembra disso. Até hoje eu consigo reconhecer quem votou em quem, dependendo da conversa que a gente tem. Mas aí a gente, então começou lá em 2016, impeachment da Dilma, Lava Jato, e aí veio esse lance de negacionismo da velha política, e essa onda da direita, e aí, em 2018, culminou nessa polarização com votos mais ideológicos, né? Essa polarização esquerda-direita, principalmente. E aí, entende-se que nessa eleição os votos foram menos ideológicos e mais pragmáticos, ou seja, as pessoas votaram mais pensando em outras questões, em questão de capacidade administrativa, de histórico político do candidato, e muitas vezes, e aí a gente vai falar um pouco disso também, com relação a como que foi a posição de determinados candidatos em relação à pandemia, né? Então, o voto foi um pouco mais nesse sentido. Aí tivemos essa aparente escolha pela velha política, e isso também em contraposição com a tal da nova política, que é o eu não sou político, eu sou gestor, eu não vou fazer acordos políticos como é a velha política. Uma grande parte do discurso bolsonarista girou em torno disso, né? Então, a gente percebe-se que nessas eleições municipais, esse lance do não vou votar num cara que é político porque não gosta de político ficou um pouco de lado. E, inclusive, ficou em primeiro lugar aí em São Paulo, Covas, que vem de família política, como a Bruna já falou na outra aula, acredito que vai falar nessa também. E São Paulo é sempre um grande exemplo, né? Mas em diversas outras cidades também. Tivemos esse enfraquecimento do discurso antissistema, que é justamente esse discurso de novo, não sou político, e essa ideia que muitos candidatos apresentaram nas eleições anteriores de eu vou entrar no sistema para destruir o sistema. Teve um candidato de São Paulo, acho que aquele Arthur Duval, né? Mamãe falei, o discurso dele girava mais ou menos em torno disso também, e ele foi péssimo, né, no resultado das eleições, então por aí também a gente vê que esse discurso aí antissistema não está mais fazendo tanto sucesso quanto fez nos últimos 4 anos. Avanço de grupos historicamente subrepresentados, isso foi uma grande vantagem, assim, foi bem legal isso nessas eleições, e claro, tem um pouco a ver com a própria legislação que obrigou que os partidos tivessem um mínimo de candidatos mulheres e cotas e tudo isso,
Mas, independente disso, é uma vitória que esses grupos que historicamente são pouco representados, têm pouca representatividade política, eles estão chegando aos locais de poder, às câmaras municipais e, em alguns casos, a prefeituras também. E aí entram, né, mulheres, negros, indígenas e pessoas LGBTI, e aí principalmente nas câmaras, quer dizer, principalmente como vereadores. Também tivemos, bem relevante, vitórias de partido de centro-direita e centro-esquerda, diferente das últimas eleições que a gente teve a polarização, né, no caso das eleições gerais, partidos de direita, partidos de esquerda, extrema-direita e, no caso da esquerda, sendo mais representativo o PT mesmo. E dessa vez a gente tem uma volta para o centro. Eu até costumo pensar que a impressão que dá é que o pêndulo da ideologia geral bateu lá na direita e está voltando agora aos poucos para o centro, né? Costumo brincar com essa ideia, mas o legal é que essas eleições elas demonstram isso, uma preferência maior de volta para os pensamentos mais de centro do que para os extremos. Também bastante significativo a derrota dos candidatos apoiados pelo Bolsonaro. O Bolsonaro declarou abertamente apoio a diversos candidatos, e aqui em São Paulo, por exemplo, ele declarou apoio ao Russomano, que teve pouquíssimos votos comparado com as intenções que ele tinha no começo. As pesquisas diziam que ele saiu na frente, e no fim das contas, acho que ele teve só 10% dos votos, né? E assim como outros candidatos, acho que se não me engano, de 8 candidatos que o Bolsonaro declarou apoio abertamente, só 2 chegaram ao segundo turno. Então, inclusive, essas matérias nas quais eu me baseei para falar isso, esses especialistas políticos, eles falam justamente que a grande derrota dessas eleições foi para o Bolsonaro, porque ele percebeu que ninguém que ele apoia está ganhando muita coisa mais. E aí, com isso, a diminuição da polarização, coloco essa interrogação, porque será mesmo que essa polarização que a gente viu nas últimas eleições está diminuindo? E por que eu me pergunto isso? Por que eu não penso nisso como um fato dado? Porque a gente tem a questão da pandemia. A pandemia mudou tudo, mudou a forma como as pessoas veem a política. Muitos candidatos saíram na frente ou foram eleitos porque eles lidaram com a pandemia de formas que agradou a maior parte da população. Alguns se preocuparam mais com a questão de saúde, com a questão da proteção das pessoas. E aí entra o ponto também de por que muitos dos candidatos do Bolsonaro não tiveram muitas vitórias, né, não foram muito para frente, justamente porque o Bolsonaro teve todo esse discurso de negar o isolamento social, de negar a ciência, tudo isso. Então, isso tudo afeta um pouco também aí nas nossas decisões, né? E aí eu me pergunto essa questão da polarização justamente porque a pandemia, eu me fiz essa pergunta, será que a polarização que está diminuindo porque as pessoas estão refletindo melhor, ou será que é porque a pandemia juntou todo mundo, né? Coronavírus mudou aí, fez as pessoas ficarem mais unidas por uma causa só. Lucas, quer falar alguma coisa? Eu ia falar só a questão dos votos brancos e nulos. Eu vou falar mais isso mais para frente, mas também das pessoas que não foram votar por causa da pandemia, né? Um grande percentual de pessoas não saíram de casa por causa do discurso da segurança, né, do distanciamento. Então, isso também é relevante para essas eleições de 2020. É verdade, totalmente relevante mesmo. Bruna, você levantou a mão, pode falar. Gente, eu adorei esse curso. A gente pode simplesmente levantar a mão online agora. Isso é incrível. Então, eu só queria fazer um adendo a isso que você está dizendo, Ana, porque realmente acho que são eleições atípicas. Acho que não temos como... Sim, distanciamento é muito difícil mesmo. É um desafio psíquico, né? Eu acho, para todos nós, de alguma maneira, né? E fico aqui me perguntando, de fato, quando me perguntam isso também, né? O que você acha? Você acha que já é uma perspectiva para
2022, eu sou cautelosa. Eu gosto de manter uma cautela em relação a isso, justamente pelo que você está dizendo, Ana. É muito atípico. Nós não sabemos como as coisas estarão em 2022, se todas essas pessoas que evitaram o pleito por uma questão de segurança, se elas vão deixar em 2022, se elas terão condições ou não de votar. Acho que não dá para ter exatamente uma convicção de que esse discurso antissistema, né, de que ele foi engavetado. Acho que é precoce, né? Seria muito precoce a gente dizer isso com certeza. Eu gosto, assim como você, de manter esse ponto de interrogação. Acho que ficamos a ver as cenas dos próximos capítulos, né? Porque é um indício. Acho que é um indício. Vejo como um indício positivo a valorização da ciência nesse caso. Mas não dá para ter certeza, né? Não tem, eu também não aponto como uma certeza exatamente. É verdade. É tudo muito incerto, né? Pode ser que todas essas perspectivas que a gente esteja falando, essas tendências, venha tudo por água abaixo, porque a pandemia é uma coisa que deixa tudo muito incerto, né? É totalmente atípico, não tem como prever muita coisa mesmo, mas vamos tentar, né? Bom, e aí eu trouxe alguns gráficos para demonstrar. Felipe, pode falar. Não, eu acho que é isso, né? Essas questões, elas ficam em interrogação. Mas eu acho que é interessante também pensar a questão dos movimentos sociais que estão vindo à tona também, né? Tipo, que nem aconteceu o movimento negro, por exemplo, está muito presente agora, com muito mais força. A eleição de pessoas da comunidade LGBTQIA+, né? Como as pessoas trans, que já está nesse gráficozinho, também vão vir para cima. E é isso, assim, só queria acrescentar essas questões dos movimentos sociais mesmo. Não, é verdade, você tem toda a razão. Inclusive, esse aumento das eleições dessas, em geral, minorias, tem tudo a ver com o aumento da ação dos movimentos sociais, tudo a ver. Né? E está bem em alta, o que é muito importante. E ainda bem que está em alta em época de eleição, para que exista essa representatividade no sistema político. E justamente isso tem afetado, inclusive, os debates, né? Pelo menos o que eu acompanhei pelo Roda Viva, justamente para preparar aqui nossa aula, os candidatos são convocados a conversar sobre isso, né? Isso tem sido uma coisa bem interessante. É claro que tem a ver, né, com todo o processo mesmo que legaliza isso, né? Todo um processo legal por trás disso, mas é interessante ver que não é uma pauta ignorada, é uma coisa que está presente agora, está presente, eles estão sendo cobrados disso, eu acho isso muito, muito importante. Enfim. Totalmente verdade. E aí, né, pensando nisso também, eu trouxe esses gráficos mostrando a questão da representatividade nessas eleições municipais de 2020, né? Como que os números mostram os dados, né? Os números são dados, mas enfim. Bom, aqui mostrando a variação em 2020 em relação a 2016 no número de vereadores eleitos por gênero. Então, claro que a gente tem ainda uma maioria de vereadores homens e homens brancos, né? Mas, em comparação com 2016, a gente teve quase 20% a mais de eleições de mulheres e cerca de, sei lá, uns 4% a menos de homens, o que é bastante positivo. Ainda é pouco representativo, mas é necessário que, mesmo que ainda seja baixo, que a representatividade exista e com o tempo que a gente vá conquistando maiores espaços mesmo. Esse daqui de baixo mostra o caso de eleição de pessoas trans, né? Pensando especificamente em pessoas trans, esse número ainda é relativamente baixo, a gente só teve 17 mais 13, 30, é isso, né? Eu não sou de humana, gente, desculpa aí. Vou fazer conta rápida assim. 30, que vou botar escrito aqui, 30 transeleitos. E esse número é 4 vezes maior do que com relação a 2016. O número quadruplicou. E 7 dessas pessoas foram as mais votadas em sua cidade.
Ou seja, olha que avanço, né? Quem diria que há, sei lá, 8 anos atrás, 2 eleições atrás, não sei se a gente tem esses dados, mas com certeza vai ser um número muito menos representativo do que esse. E aqui no caso de candidatos não brancos, que também aumentou com relação a 2016, né? Principalmente pretos, mas também indígenas e pardos, enquanto que brancos e amarelos diminuiu, né, em 2020. Aqui, esse outro gráfico do lado é especificamente para prefeitos. Esse daqui é para vereadores, né, esse maior para vereadores, e aqui do lado, menorzinho, especificamente para prefeitos. A gente ainda tem uma quantidade pouca de pessoas pretas e pardas e indígenas com relação a brancos para prefeitos, que é o cargo executivo, o principal cargo do município. Mas ainda assim, conquistando espaço na Câmara, a gente vai abrindo portas para que essas pessoas conquistem mais espaços na política em geral. E aí, algumas perspectivas, então, para 2022, pensando em toda essa breve análise aí do que teve de diferente nas eleições de 2020. Perspectivas é que a eleição de 2022, que vão ser eleições gerais, elas sejam menos polarizadas, né, pensando naquilo de as pessoas estão voltando mais pragmaticamente, mais em partidos de centro. Então, maior espaço para partidos de centro e também ainda para partidos liberais, né? A tendência é cada vez mais ao centro, mas ainda tem o liberalismo aí. E a expectativa para alianças na esquerda. A gente teve aqui em São Paulo, por exemplo, a candidatura do Boulos, que foi para segundo turno, e o PT está apoiando. Teve um lance até, logo quando saiu a candidatura do Boulos, uma especulação se o Lula apoiaria o Boulos ou apoiaria o Tato, né? Então, com base nos resultados em geral e com base nessas especulações, existe aí essa expectativa de que a esquerda perceba que precisa se unir, se fortalecer, já tem alianças sendo firmadas em vários municípios aí do país, e a ideia, pelo menos a expectativa, é que esses partidos se unam por um candidato forte aí em 2022, para tentar combater o bolsonarismo, que eu acho que nos últimos anos todo mundo percebeu que isso é meio que uma necessidade mesmo. E aí, 2 trechos, né, das entrevistas desses especialistas políticos, o Fernando Guarnieri e o Álvaro Moisés. Eu vou ler rapidinho, né, esse trecho aqui. No arranjo de forças para 2022, 3 blocos podem se formar. Um à esquerda, e que depende de negociações. PDT e PSB já estão juntos. Resta saber se o PT e PSOL vão aderir e em quais circunstâncias. Há um bloco de partidos como o DEM, o PSDB, o MDB e o PSD, com uma centro-direita ganhando força e uma extrema-direita centrada na figura do Bolsonaro, né, o bolsonarismo, com partidos orbitando na figura do presidente, mesmo sem ele ter um partido no momento, ele está sem partido, né? Mas ainda assim, eu acho louco isso, como o Bolsonaro conseguiu fundar uma ideologia própria, né? O bolsonarismo. Eu acho muito louco isso, assim. E aí, um outro trecho de entrevista, uma outra percepção disso, do ponto de vista macro, o recado é um ataque à polarização e à retórica do presidente Bolsonaro, que tenta dividir o país entre ele e seus apoiadores e o restante do país. Essa divisão, que é útil para uma liderança populista, não foi corroborada pela população, agora nas eleições de 2020, e isso é algo que os partidos precisam estar atentos pensando na eleição de 2022. Então, é preciso pensar que essa questão da polarização pode ser que esteja dando uma morrida aí, e que essa frente ao bolsonarismo, digamos assim, ela tem que existir e ela é importante. E aí, uma análise bem geral também para o caso de São Paulo. Primeiro, essa questão dessa balança PT-PSDB. Se a gente vê os últimos prefeitos da cidade de São Paulo, a gente tem meio que uma alternância, PT, PSDB, ou, no caso, partidos que foram ligados ao PSDB, como, por exemplo, a candidatura do Kassab, que ele começou como vice do Alckmin,
e apesar de ele ser do DEM, na época, não sei nem que partido que ele é mais hoje, ele foi reeleito, mas ele entrou através do PSDB, né? E vice-prefeito ele passou a prefeito. E a gente tem essa meio que balança, essa meio que alternância entre PT e PSDB no município de São Paulo já há algum tempo. E essa balança parece que meio que está pendendo, por exemplo. O PT a gente viu que perdeu espaço aí e entrou o Guilherme Boulos. Existe essa especulação dessa substituição do papel do PT em São Paulo pelo PSOL. O PSOL entrando no território que o PT perdeu, já que a sigla está bastante desgastada aí por causa dos últimos anos, né? Felipe, pode falar. O Lucas tinha levantado antes, se ele quiser falar. Ah, Lucas, nem eu não vi, Lucas, desculpa, pode falar. Tranquilo. Eu queria falar um pouquinho do que você falou desse bolsonarismo, né? E a gente comentou um pouquinho na aula passada dessa questão do personalismo do sistema político brasileiro, que é um pouco personalista e que não deveria ser, porque é um sistema partidário, né? A gente teve, claro, figuras políticas importantes no Brasil, Getúlio, o próprio Lula, mas o próprio Lula tinha o PT por trás, né? É interessante como o Bolsonaro criou isso, não necessariamente dentro de uma lógica partidária, mas é uma lógica muito personalista, e é o grande problema, né? Porque os momentos, os períodos autoritários, eles nascem de personalidades, né? Assim, que acabam juntando forças e como está acontecendo com o bolsonarismo. Nessa questão do PT e PSDB, a gente tem que lembrar aí que nas últimas eleições, tirando 2018 para presidente, PT e PSDB disputaram a socos, literalmente, quase, né, o segundo turno. Foi Lula e Alckmin, Lula e Serra, Dilma e Aécio, Dilma e Serra. Então, é a grande polarização que morreu um pouquinho com a eleição do Bolsonaro, mas, como você disse, o pêndulo está começando a voltar, e talvez não o PT agora, mas na figura do PSOL, talvez essa polarização de uma centro-direita e uma esquerda ou uma centro-esquerda talvez volte também aí ao cenário político. Tô agora vendo que tem gente com a mão levantada. Eu ia fazer uma pergunta, na verdade, porque eu vi na apuração, né, a agonia muito grande que foi para ver os resultados, como estava acontecendo, que deu um problema no TSE de Brasília e tal, aí ficou parado, enfim. A minha pergunta é, o porquê São Paulo é tipo, a parte mais, a escola eleitoral que fala, não sei, mas mais importante, assim, que é uma coisa muito importante. Eu queria entender o porquê. Bom, Lucas, me corrija se eu estiver errada, mas por causa da população, acredito, né? É a cidade mais populosa do país. É a única cidade, por exemplo, que tem população suficiente para ter o número máximo de vereadores, né? Então é bastante representativo por isso, e por ser o centro econômico do país também. Eu ia falar isso, a Bruna pode até falar melhor, porque é professora de história, mas a história delega a São Paulo uma importância econômica, política, representativa que ela exerce até hoje. Uma característica de vanguarda, né? Sim. Eu vou nessa linha também. Vou nessa linha também, gente. Eu diria que realmente São Paulo, por várias questões, né? A gente tem primeiro uma transferência da capital, né? Nossa primeira capital foi Salvador, aí em 1763 se transfere para o Rio, Fê. Exatamente, você teve uma transferência para o Rio, mas na década de 50 mudou para Brasília, né? Só que mesmo com esse processo de interiorização da capital, o centro econômico é bem consagrado como sendo São Paulo, justamente primeiro de um circuito, né, que vinha ali da mineração, e depois a gente pode pensar principalmente o café, né? Café que se torna o principal item de exportação na segunda metade, mais ou menos, do século XIX, que vai continuar a ser o principal item de exportação por muito tempo ainda, né, no período republicano. Então, você acaba consagrando, e mesmo o processo industrial, né, quando a gente pensa em industrialização no Brasil,
automaticamente a gente conecta com o financiamento dos próprios barões do café, né? Então, você vai concentrando isso aqui no Centro-Sul e São Paulo acaba atingindo essa dimensão de poder econômico e de São Paulo são muitos centros, eu acho, né? Tipo, você tem o poder econômico, você tem o poder político, você tem toda uma questão cultural que circula por aqui, né? Tem todo um circuito que São Paulo está inserido. E sim, a gente pode colocar o Rio nessa. Rio foi capital, né? Acho que isso não podemos esquecer, foi capital por muito tempo. Mas em termos econômicos mesmo, você acaba voltando para cá, né? Esse circuito, eu penso como um circuito Rio-São Paulo mesmo, eu diria. Pegando um pouco para a geografia, né, junto com a Ana, são as 3 metrópoles nacionais, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. É claro que Brasília tem uma representação política maior do que econômica e tal, por ser a central, né? O coração da política brasileira. São Paulo pega a questão desse poderio econômico, populacional. O Rio de Janeiro também, lembrando que o Rio de Janeiro ainda tem muitas instituições federais dentro do Rio de Janeiro, da época do Brasil, da capital que foi o Rio de Janeiro, né? Então, o Rio de Janeiro também exerce um poder político e econômico importante nessas 3 grandes metrópoles nacionais. E aí, pensando em questão de população, eu não lembrava os números, mas eu procurei aqui. São Paulo é a cidade mais populosa do país, e o Rio, que é a segunda cidade mais populosa, tem metade da população de São Paulo, praticamente. Então, a população de São Paulo é realmente muito grande, 12 milhões de habitantes, e isso é bastante representativo mesmo. Bom, vou continuar então, mas acho que já estou acabando. Essa questão, imagina, essa questão dessa dicotomia, essa balança PT-PSDB, que como o Lucas bem lembrou também no governo federal foi bastante representativo, e o PT sempre teve um lugar de destaque na política, né, brasileira como um todo, e na cidade de São Paulo também. E aí, só que aí, dessa vez, nessa eleição de 2020, o PT teve o pior desempenho na cidade de São Paulo desde que começou a República, praticamente. Desde o fim da ditadura, praticamente, né? Então, em 35 anos, a gente teve o pior desempenho do PT na cidade de São Paulo. E isso demonstra algumas coisas também, essa questão também de será que o pessoal vai tomar esse papel que o PT tinha na política, né? Fica aí essa perspectiva. E aí, por último, a questão do Boulos no segundo turno, que representa esse avanço da esquerda jovem no Brasil. Claro que a gente não teve grandes candidatos do PSOL aí levando o segundo turno pelo Brasil afora, mas ainda assim, São Paulo é bastante representativo. E a gente teve também a Manuela Dávila lá em Porto Alegre, que também chegou ao segundo turno, né? E também representa, de certa forma, essa esquerda jovem. Tem a Marília Reis também lá no Recife, que também é uma figura jovem política. Verdade, também. Bom, e o que eu tinha para falar era isso. Agora, acho que é com o Lucas. Bom, pessoal, partindo agora para uma segunda parte, a gente vai focar um pouco do que foi, como foi essa eleição dentro da cidade de São Paulo. Então, eu trouxe aí para vocês o resultado final, né? A gente teve, no geral, em torno de 5 milhões de votos, um pouquinho mais de 5 milhões de votos. O Covas aí com 32%, em torno de 1 milhão e 700 mil. O Boulos com 20%, 1 milhão e pouquinho, 1 milhão e 80 mil. O Márcio França em terceiro, com 13%, 700 mil votos. E aí o Celso Russomano, a grande surpresa, eu não diria, né, porque as 2 últimas eleições aconteceu a mesma coisa. Ele começa muito bem na pesquisa, ele chegou a ter 40% de intenções de votos, e ele foi desidratando ao longo da corrida eleitoral. A Ana chegou a falar aí do Arthur Duval, do Mamãe Falei, que, claro, teve uma votação longe dos líderes, mas que é expressiva, viu? 9%, aí, em torno de 500 mil votos na cidade de São Paulo, que tem 5 milhões, é uma votação expressiva. Isso credencia ele é deputado estadual, se não me engano,
isso credencia ele para vir como deputado federal, até como senador. Eu não sei como está a discussão do Patriota, mas ele vem forte, na minha opinião, para a próxima eleição aí com um cargo em Brasília, tá? O Tato, como a Ana também disse, do PT teve a sua pior desempenho, né? Depois os outros não tiveram tanto desempenho, né? A própria Joyce, a Joyce Hasselmann, né? É interessante pensar no desempenho dela, porque ela estava muito atrelada ao bolsonarismo, pelo menos no começo do governo do Bolsonaro, né? Depois eles racharam, claro, mas ela tinha ainda um eleitorado fiel, né, digamos assim, desse bolsonarismo, e ela não conseguiu mostrar isso nas urnas, né? O Matarazzo, do PSD, que na verdade foi um dissidente do PSDB, né, na última eleição, o prefeito, o Matarazzo queria ter saído, não conseguiu, porque o Dória acabou, né, tomando conta praticamente do PSDB aqui em São Paulo. Marina Elô da Rede, Orlando Silva do PCdoB, aí o Levi Fidelix, a Vera Lúcia do PSTU, e teve até o Antônio Carlos do PCO, mas acabou sendo impugnado de última hora. Aqui, então, a gente teve em torno de 5 milhões de votos válidos, e se a gente somar o branco, nulo e a abstenção, a gente vai ter em torno aí de 3 milhões de votos, né? Ou seja, 40% de todos os eleitores que estavam aptos a votar, ou votaram branco, ou votaram nulo, ou nem saíram de casa para votar, o que é uma porcentagem bem considerável. É claro que a gente tem que pensar na pandemia, muitos não saíram de casa por causa da pandemia, outros não se sentiram representados mesmo. As eleições municipais, historicamente, elas têm um histórico de maior abstenção do que a federal, estadual, né? Mas 40% é um número que a gente precisa ficar de olho. Embora, agora para o segundo turno, muda um pouquinho, né? O próprio Boulos, na última pesquisa que saiu hoje, ele conseguiu subir nesse segmento de pessoas que não votaram. Então, as pessoas estavam indecisas, não votaram no primeiro turno, e o Boulos conseguiu subir uns pontinhos agora, segundo a última pesquisa, nessas pessoas que não votaram e decidiram agora votar no Boulos, né? Mas a gente vai ver mais para frente também, tá bom? Então, prestem atenção nesse dado aí de votos, né, nulos, brancos e de abstenções. Pode passar, Ana. Aí eu trouxe alguns mapas para vocês, né? O professor de Geografia tem que trazer mapa para a gente dar uma olhadinha. Sobre o Bruno Covas, o do PSDB, que venceu, o primeiro colocado, 32% dos votos, e ele venceu em todas as zonas eleitorais de São Paulo. Esse mapinha azul que vocês estão vendo aí passou em todos os canais, mostrando que ele foi vitorioso na cidade de São Paulo inteira, né? O que para o Boulos, que está no segundo turno com ele, é um panorama um pouco de apreensão. O cara ganhou em todas as zonas, como que eu vou ganhar desse cara agora no segundo turno? Aí eu trouxe para vocês o conceito de zona eleitoral. De novo, uma aulinha de geografia. Na questão de regionalização da cidade. A gente regionaliza a cidade, divide a cidade, analisa a cidade para melhor compreender e para criar políticas públicas que melhor vão fazer dessas partes da cidade, né? Então, zona eleitoral, segundo o dicionário eleitoral lá do TSE, é uma região geograficamente delimitada dentro de um estado. E essa zona, ela é gerenciada por um cartório eleitoral que centraliza e coordena todos os eleitores que vão votar nessa zona, né? Então, assim, dentro da zona eleitoral, existem vários pontos de votação, um cartório eleitoral vai ficar comandando isso, né? A cidade de São Paulo, como vocês podem ver aqui em cima, tem 58 zonas eleitorais, tá? A gente vai falar ainda mais um pouquinho no próximo slide. Segundo a pesquisa da Datafolha de hoje de madrugada, que saiu, o Covas, ele está na frente, se não me engano, com 55%, e o Boulos com 45%. O Boulos subiu nesse quesito que eu falei das pessoas que não votaram, né? Mas o Covas, dentro do eleitorado, dentro da pesquisa, que falaram que vai votar no Covas, ele tem um maior eleitorado com pessoas mais idosas, mais de 60 anos, 73% das pessoas
com mais de 60 anos falaram que vão votar no Bruno Covas. Ele também tem preferência no eleitorado menos escolarizado, 67%, e também nos eleitores que ganham menos, 56% dos votos, tá? A questão aqui, esse mapinha de zona eleitoral, ele, não vou dizer que ele é mentiroso, mas ele mostra pra gente que, cara, o Bruno ganhou em todas as zonas, muito provavelmente ele vai ganhar o segundo turno, porque ele teve uma votação expressiva em todas as zonas. Mas para a gente entender, de fato, o que aconteceu na cidade de São Paulo, a gente precisa olhar para o micro, né? Olhar para as sessões eleitorais, olhar para os locais de votação. Pode passar, Ana, por favor. Então, a gente tem que, para entender essa complexidade, essa geografia dos votos na cidade de São Paulo, a gente precisa não olhar para a zona, porque dentro da zona a gente vai ter vários locais de votação, a gente precisa olhar para os colégios eleitorais, que são esses locais de votação em que o Felipe chegou até a falar, né, do colégio eleitoral. Então, uma análise mais detalhada, a gente precisa olhar para cada local de votação, tá bom? E aí, aqui em São Paulo, o maior colégio eleitoral fica no Campo Limpo, né, aí na Universidade de Anhanguera, e aqui são os dois principais locais de votação na cidade de São Paulo, que reúnem mais pessoas, né? No Campo Limpo, com 25 mil pessoas, quase 26 mil, e na PUC, né, em Perdizes, com quase 18 mil pessoas que votam lá. E aí, segundo, de novo, o dicionário da Justiça Eleitoral, o colégio eleitoral é um conjunto de eleitores de determinada circunscrição ou parte dela, ou seja, é um conjunto de eleitores dentro desse local de votação. Então, a reportagem que eu peguei esses dados, ela vai trazer os mapinhas sobre os locais de votação, não sobre a zona eleitoral, mas sobre o local, que é um pouquinho mais compartimentado, um pouquinho mais detalhado. Pode passar, Ana. Aquele mapinha do Bruno Covas vai virar esse mapinha do Bruno Covas, né? Esse mapa mostra a votação nos colégios, nos locais de votação. E aí a gente tem, né, claro, o mapa está bem azul, que é considerado Covas, inclusive nesse centro expandido aqui de São Paulo, que está azul escuro, né, de 15% a 38% das pessoas votaram no Covas nesse centro expandido, mas a gente tem alguns pontinhos vermelhos, tá vendo? Um pouco amarelos também aqui no centro. Tem aqui também mais para a Zona Sul, mais para aqui para o lado direito da Zona Sul. Um pontinho também pequeno aqui na Zona Leste. Então, em determinados locais eleitorais, o Boulos chegou até, não só o Boulos, mas o França também, chegou a ganhar do Covas, embora na zona eleitoral o Covas tenha tido uma votação maior, tá? Então, esse mapa, ele desmistifica um pouquinho aquele outro mapão azul que mostra o Covas ganhando em todas as zonas, mas quando a gente olha para o colégio, quando a gente olha para os locais de votação, a gente vê uma diferença, ainda que pequena, mas é uma diferença. Pode passar, Ana. Esse é de relação com Covas ao Boulos. O próximo mapa que a gente tem, aqui a gente tem, né, a votação do Boulos, né? E aí, na votação do Boulos, a gente tem uma concentração de votos nesse centro expandido também, né? A reportagem fala que na Lapa, em Perdizes, na Paulista, na Vila Mariana, mais ao sul, a gente tem uma votação muito expressiva do Boulos, e também na Avenida Rebouças, aqui na área de Pinheiros, uma votação muito expressiva no Boulos. Embora a periferia, a gente vê, ó, bolinhas azuis, mas também vê bolinhas vermelhas e laranjas. Então, de novo, aquele mapa todo azul que a gente viu, o primeiro mapa, ele não representa, de fato, como foi a eleição na cidade de São Paulo. Existem áreas, inclusive na Zona Leste, inclusive aqui na Zona Sul, ó, como a gente pode ver também, bolinhas laranjas e amarelas. Na Zona Norte, Santana, indo para o Tietê, mais para cima ainda, a gente tem bolinhas vermelhas, bolinhas laranjas, amarelas, que representam votação expressiva no Boulos. Tá bom? Então, para a gente fazer essa comparação entre os votos no Covas, que sim, claro, acabou tendo uma votação expressiva nas zonas, nos colégios, mas nos colégios a gente tem já um acerramento maior entre Covas e Boulos, tá? Então, isso pode ser tanto um dado para fazer alarmar, né,
o Covas e um dado para fazer a candidatura do Boulos, que vem crescendo, ficar um pouquinho mais contente, um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais, vamos dizer, positiva, tá? Eu trouxe outros mapas também dos outros candidatos. Pode passar, Ana. Além dessa relação de Covas e Boulos nas zonas, a gente precisa entender a votação do Russumano e a votação do Arthur Duval, né? Que acabaram levando juntos, eles têm, né, em torno de 20% dos votos válidos no primeiro turno, né? Então, há uma divisão no voto da direita, a gente pode colocar o Russumano, o Duval, a Joyce, o próprio Covas, um pouquinho, mas, como eu disse, a votação expressiva no Arthur Duval credencia ele para as próximas eleições, tá? E na periferia, o do Arthur Duval é esse daqui da direita, o do Russumano é aqui na esquerda, e a gente vê na zona leste como que o Russumano teve uma grande votação na zona leste, nas periferias, de modo geral, na cidade de São Paulo, né? Isso, claro, está atrelado à igreja evangélica, né? Que está dentro das periferias, nas periferias são tomadas hoje pelas igrejas evangélicas, e o Russumano tem essa ligação com a Universal, né? Com o Edir Macedo, então isso acaba setorizando a periferia, não só no Russumano, não só no Arthur Duval, que também não nas bordas periféricas não teve uma votação tanto expressiva, mas ali próximo a Itaquera, o Turarvim, ele teve uma votação expressiva também, o Arthur Duval. Mas se a gente comparar com o próximo gráfico, que é o do Tato, pode passar, né? O Tato, embora não tenha tido uma votação expressiva no geral da cidade, as periferias ainda votam no PT. A gente pode ver isso no extremo leste, no extremo sul, também um pouquinho no norte, como as periferias ainda têm uma relação muito forte com o Partido dos Trabalhadores, e também com o PSOL, né? Com o PSOL não, no caso o Boulos também conseguiu uma votação expressiva nas periferias, principalmente no Campo Limpo, e aí o Campo Limpo é o bairro onde ele mora, né? Talvez isso tenha uma relação aí de causa e efeito, e no Capão Redondo, aqui esse eixo que pega depois da Faria Lima, Berrime, indo para Santo Amaro, Capão Redondo, a gente vai ter esse eixo aí também de votação expressiva no Boulos. O que esses mapas querem dizer, então, Lucas? Não entendi nada. A gente precisa entender a votação na cidade de São Paulo como um pouquinho mais complexa. Aquele mapão azul, volta lá, por favor, Ana, no mapão azul do Covas, o primeiro. Esse mapão azul, ele não representa, de fato, como foi a votação na cidade de São Paulo. Até porque São Paulo é uma grande cidade, é uma das maiores cidades da América Latina, tem um contingente populacional enorme, né? Tem várias realidades, existe uma realidade no centro, uma realidade no centro expandido, uma realidade na periferia, uma realidade na periferia da periferia, né? São Paulo é enorme. Eu sempre falo que São Paulo é ingovernável. Todo prefeito que se elege prefeito, ele acaba se queimando, porque é realmente impossível governar São Paulo devido à complexidade que essa cidade é. Então, esse mapinha, por simples que pareça, ele não representa, de fato, o que foi a eleição dentro da cidade de São Paulo. Existem perspectivas tanto para o Bruno Covas, tanto para o Boulos, tanto para outras eleições, como eu disse aí no Arthur Duval, que vai vir forte nas próximas eleições. Tá bom? É isso. Obrigado, Bruna. Ana e Bruna. Imagina. Gente, dar aula com geógrafos é muito legal. Eu acho o máximo, Ana, você e o Lu falando. Porque, enfim, eu pensei em fazer geografia um tempo da minha vida. É muito diferente ver, né? É diferente quando a gente tem contato com outra ciência, assim. É muito legal. Realmente. Eu pensei em fazer história também, Bruna. Então, a gente está no mesmo barco. Estamos, nós somos vizinhos de prédio. Vizinhos, exato. Somos vizinhos. Então, gente, bom, pensando aqui, eu vou tentar ligar a câmera. O máximo que vai acontecer é a internet falhar e eu ter que fechar ela, tá bom? Vou tentar aqui ver se dá. Gente, então, só aqui pensando realmente, pegando aqui, Fê, a sua pergunta sobre São Paulo, que é uma pergunta muito boa. O
que acontece, né? Tipo, por que é uma eleição muito estratégica? Porque justamente a gente está falando, é um segundo turno muito estratégico. Nós estamos falando da capital de um estado que realmente aqui se constitui e está presente ali como um dos grandes centros econômicos e políticos do Brasil como um todo, né? Pensando nesse país de tamanhos tão expressivos, né? Não é qualquer tipo de eleição. O segundo turno aqui em São Paulo é muita coisa. E aí, pensando nisso, né, justamente pensando nessa estratégia, só trouxe um slide muito rápido, só para dizer quando é que ocorrem, né, as eleições municipais, em cidades com mais, né, de 200 mil eleitores, para os cargos do executivo. Isso faz bastante diferença, né? Então, a gente está pensando aqui os cargos de prefeito e vice-prefeito, a gente não está pensando no legislativo, nós estamos pensando nesses cargos mais específicos, assim, né? Então, o mesmo vai acontecer nas eleições gerais, pensando também em cargos de executivo. Então, pensando aqui presidente e governador. Então, são nesses casos que a nossa legislação, ela, de fato, aqui favorece, né? Ela pensa um segundo turno. Então, pode passar, Ana, porque esse aqui é bem introdutório, esse slide. E aí, pensando justamente nessa estratégia, gente, aqui isso nos coloca justamente nos eleitores da capital um desafio que é pensar realmente um prefeito para essa cidade que, como o Lu bem nos disse, ela é um grande desafio, né? Ela tem aqui muitos microcosmos, então, pensando nisso, eleger um prefeito para essa cidade enquanto munícipe é também um desafio de escolha. E aí, pensando aqui como um desafio de escolha, trouxe um estudo de um caso mesmo dos dois candidatos aqui no caso, né? No caso do Guilherme Boulos e no caso o Covas. Mas eu creio que as estratégias que estou aqui pensando para o segundo turno na capital paulista é a mesma estratégia que eu usaria para pensar a minha própria cidade, mesmo que ela seja menor, para escolher um candidato. Como é que a gente pode escolher? A ideia era pensar aqui estratégias com vocês, né? Então, pensando nesse sentido, acho que o primeiro parâmetro que a gente pode ter é entender justamente o partido, né? E aqui, lembro, Ana, da sua fala, muito, muito importante, o Ilu também chamaram atenção para isso, que o quanto a nossa política ela é personalista, ela tende ao personalismo, o quanto isso é problemático. Né? Justamente porque quando a gente atrela uma pessoa e a gente pensa o bolsonarismo, a gente pensa o lulismo, a gente está atrelando a uma pessoa uma série de valores, quando na verdade uma pessoa não governa sozinha, né? A gente está aqui pensando justamente da necessidade de termos um arranjo partidário. Então, acho que a primeira coisa no segundo turno, ou mesmo no primeiro, mas principalmente no segundo, porque a gente está pensando em duas pessoas, né, no caso, é uma disputa entre dois candidatos, o quanto é estratégico pensar o partido. E como que a gente pensa esse determinado partido, e aqui a gente pode pensar uma série de estratégias para pensar ele também, né, ou o partido em si. Então aqui, quando a gente está pensando o PSOL, por exemplo, é importante a gente pensar quem que é o vice do Boulos. O vice do Boulos, nesse caso, não é nada menos que a Luísa Erundina, que foi prefeita da capital paulista entre o ano de 1989 e o ano de 1992. Ela tem 85 anos hoje, então quando a gente está pensando, pensei muito aqui, Ana, na sua fala em relação à velha política, né? O quanto os dois candidatos estão atrelados à velha política de alguma forma. O Boulos colocou nada menos do que a vice dele como sendo a Luísa Erundina, e o Covas é neto do Mário Covas. A gente tem uma ligação desses candidatos mais jovens, aqui considerando a idade mesmo, o Boulos é da década de 80 e o Covas também, se eu não estiver enganada, são dois candidatos jovens, mas ambos estão aqui pedindo um apadrinhamento. Ambos estão aqui ligados a figuras antigas e figuras que foram consagradas dentro dos parâmetros de cada um desses partidos. Né? Quando a gente está pensando aqui a Erundina, é que é importante pensar o PSOL. Quem que é o PSOL? Né? O que é esse partido? Ele é uma dissidência do PT, e ele é uma dissidência jovem do PT, ele foi fundado em junho de 2004, mas o registro se deu em 2005, e aqui é importante que a gente pense que o primeiro mandato do Lula aconteceu no ano de 2002, e justamente o PSOL nasce de uma ranhura que nasceu no interior do PT, justamente um pouco antes das eleições de 2002, quando o PT decidiu mudar muito das suas características originais. O PT foi fundado na década de 80, e na década de 80 o discurso petista é muito diferente do discurso que a gente vê o PT tendo hoje. Então, uma da discordância que levou a essa cisão, justamente foi aqui a indicação do José Alencar, que é do partido, era, né, na época do Partido Liberal, o PL, e que justamente aqui está ligado ao empresariado. O PT na década de 80 não aceitaria isso, mas o PT nos anos 2000 topou isso. E isso criou ali uma ranhura bastante séria com a Heloísa Helena, que foi justamente aqui uma figura, uma das líderes, né, aqui
é uma das líderes do PSOL, e que realmente aqui está ligada a uma interpretação do até que ponto você vai ceder. E quem encabeça o PSOL hoje não quis ceder ao que o PT topou na década de 2000. E aqui é importante a gente pensar que essa decisão do PT de se atrelar a setores que até então eram alvo de crítica do partido, e se deu em muitos fatores. A gente está pensando aqui a indicação do José Alencar, mas a gente pode pensar a indicação do Henrique Meirelles, que é do PSDB, como presidente do Banco Central. O que colocar uma figura do PSDB no Banco Central? É, de alguma forma, estar atrelado a esse discurso liberal. É estar atrelado a esse discurso de concessões e afins. É uma coisa que a galera que fundou o PSOL discordou. E saiu do PT também por conta disso, por discordar justamente dessa concessão que estava sendo feita. Em relação a isso, também é importante pensar o próprio José Sarney, e o quanto o PT indicou o Sarney para a presidência do Senado ali no início do primeiro mandato do Lula. O que isso significa? Gente, estamos falando do José Sarney, um ex-Arena, né, uma pessoa aqui ligada ao período ditatorial e que passou a ter apoio, né, passou a ter apoio no interior do PT. O PT na década de 80 não cederia isso, mas o PT nos anos 2000 cedeu. E o PSOL vem de uma discordância com isso, efetivamente. Então, esse é o PSOL, é uma dissidência do Partido dos Trabalhadores que não concordou justamente com essa série de concessões que o PT passou a fazer no início dos anos 2000. E é esse pessoal que está aqui hoje, beleza? É esse pessoal que estamos vendo aqui no segundo turno, justamente da capital paulista. Pode passar, Ana, por gentileza. E quando a gente está pensando isso, é importante pensar, então, beleza, o pessoal, a galera do PSOL não aceitou ceder, né? Mas quem que é esse pessoal? Qual que é o discurso que o pessoal tá aqui pensando? E aqui coloquei um trecho para vocês do estatuto do partido, e é um trecho que fala justamente das alianças. E é uma aliança que eles estão pensando em manter aqui com os trabalhadores do campo, da cidade, de setores que eles colocam como sendo explorados, excluídos, oprimidos, e que de fato são, estudantes, pequenos produtores rurais e urbanos, e uma certa clareza, eles propõem isso, uma clareza em relação à necessidade histórica da construção de uma sociedade socialista aqui pensando social mesmo, né, com ampla democracia para os trabalhadores, que assegura a liberdade de expressão política, cultural, artística e afins. Gente, o pessoal está aqui colocando como sua base, o estatuto de um partido nos esclarece a base sobre a qual o partido está aqui se fundando. E é importante pensar que ao longo do século XX, e agora estamos no século XXI, os partidos foram criando o que nós chamamos na história de organicidade. Então, significa, de fato, estar aqui concordando e colocando como a sua base essa. Até que ponto o pessoal vai manter esse discurso? Não sabemos, mas até o momento é justamente o que o pessoal está defendendo, beleza? E aqui muito encabeçado pela figura do Boulos, no caso aqui do segundo turno da cidade de São Paulo. Pode passar, Ana, por gentileza. Então, estamos aqui pensando. Uma coisa que é importante pensar em termos de estratégia, para definir também o nosso candidato, e aqui temos dois, né, no caso da Prefeitura de São Paulo e no caso de outras prefeituras também. O que é importante pensar? Qual que é o plano, de fato, diretor? O que esses candidatos estão propondo para setores que nos afetam diretamente? Como a gente conversou na nossa primeira aula, é interessante pensar que as eleições municipais, elas são bastante importantes porque elas estão aqui pensando, nós estamos pensando no município, na política do imediato. A política que vai afetar a gente diariamente. Quando a gente está pensando nas eleições gerais, também, claro que sim. Só que está mais distante no sentido geográfico mesmo. Quando a gente está pensando no nosso município, é o transporte no nosso município, é a educação no nosso município, é a saúde no nosso município. Como é que esse candidato está interpretando isso? E aqui, por conta do tempo, eu recortei simplesmente em dois eventos. Trouxe aqui educação e os nossos próximos slides são para pensar as propostas sobre mobilidade urbana. Mas tudo que eu estou aqui retirando e colocando aqui na nossa apresentação está incluído dentro das propostas desses dois candidatos e que estão abertas para leitura. Isso é importante de pensar. Esses candidatos constituíram aqui um documento, justamente mostrando essas estratégias. Então, quando a gente está definindo um candidato para um segundo turno, ou mesmo para o primeiro, é importante a
gente pensar nesse microcosmo do município, o que todas essas pautas estão dizendo sobre mim? Como é que eu estou interpretando esse partido? Esse partido que está aqui dizendo que está aliado aos trabalhadores do campo e da cidade, ele está de fato? As propostas são condizentes com isso? Essa pergunta todos nós, enquanto eleitores, precisamos fazer quando a gente está definindo um candidato a prefeito, beleza? Então, aqui em relação à educação, o que o Boulos está trazendo? Vou ler rapidamente aqui com vocês. Ele está pensando universalizar escolas públicas de qualidade, valorizar os profissionais da educação municipal, garantir a gestão democrática da educação como princípio e projeto pedagógico, universalizar o direito à educação para todos e todas, e aqui pensando em educação inclusiva, educação indígena e educação de jovens e adultos, o EJA, e enfrentar as desigualdades educacionais ampliadas durante a pandemia de Covid-19. Aqui é bem importante, quando a gente começou nessa aula falamos sobre isso, sobre a pandemia, né? A Ana trouxe essa pauta, e é bem importante de pensar, a pandemia é um marco, daqui para frente estamos aqui lidando com gestores que no ano que vem terão um desafio de pensar em relação à educação. O que fazer? O que fazer daqui para frente? É seguro, não é seguro liberar as aulas presenciais? O caso do Boulos, ele está aqui defendendo o retorno da educação presencial somente quando nós tivermos segurança para isso. Somente quando nós tivermos uma vacina, tivermos um plano que garanta, de fato, a segurança tanto de professores quanto de alunos. E quando ele está aqui colocando como educação inclusiva e coloca também educação indígena e educação de jovens e adultos, é importante a gente pensar que ele está pensando em determinados setores específicos da sociedade que nem sempre recebem atenção do poder público. Quando a gente está pensando aqui na educação indígena, não é possível pensar em educação indígena dentro da diversidade das sociedades indígenas, gente, dentro dos mesmos parâmetros que a gente pensa a educação de todos nós. São outras lógicas, é uma outra lógica de sociedade que precisa ser pensada. Quando um candidato traz isso para o seu plano, a gente pode pensar que ele está preocupado com essa minoria também. Isso é importante da gente considerar. Quando a gente está pensando em educação de jovens e adultos, é bem importante que a gente considere a existência do EJA. Por que o EJA existe? Porque boa parte da sociedade brasileira não termina o ensino médio. É a parte da nossa escolarização que tem mais furos. E pensando furos no sentido de que, normalmente é uma idade em que a galera já tem força física no sentido do trabalho, e que normalmente boa parte da população brasileira acaba evadindo porque precisa trabalhar. E, normalmente, o EJA constitui justamente um atendimento dessa população quando essa população pode voltar para a sala de aula. E aqui nem toda a população brasileira volta. Ou, de fato, terminar o ensino médio no Brasil é um desafio até os dias de hoje, aqui 2020. Não são todos os brasileiros que terminam, então a gente também precisa ter uma valorização do EJA nesse sentido, por conta disso, beleza? Então, pode passar, essas são as diretrizes. Agora vamos pensar em relação às propostas. Pode passar, Ana, por gentileza. Em relação às propostas, aquilo é o norte. Mas em relação à proposta em si, como é que isso vai ser, em tese, efetivado aqui pelo governo Boulos? Qual que é a proposta? Temos aqui, destinar 31% das receitas arrecadadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, zerar a fila das creches, qualquer prefeito na cidade de São Paulo vai ter esse desafio. Nós temos uma fila de crianças que não têm acesso a essa escolarização, e é importante que a gente pense, é responsabilidade do município o financiamento do quê? Da educação básica, predominantemente. Então, ao termos aqui crianças que não são atendidas na educação infantil, a gente tem um desafio para qualquer prefeito que assuma a cidade de São Paulo, ele vai ter isso como responsabilidade. Essa fila não está zerada, isso é importante de considerar. Então, ele também aqui está propondo rever as políticas de renúncia e desoneração fiscal, adequar o orçamento da cidade ao plano municipal de educação, implementar o custo aluno qualidade, empoderar e formar a população para o controle social do orçamento público, reverter gradativamente o processo de privatização, terceirização e conveniamento da educação. O que a gente tem como proposta, então? Um vislumbre do quê? Eu tenho aquelas diretrizes que eu li para vocês no sentido do universalizar aparece com muita frequência no discurso do pessoal, mas a gente precisa pensar a prática disso também. Beleza, eu estou propondo universalizar, mas como é que o meu candidato está pensando nisso? E aqui a gente tem, enquanto proposta, uma preocupação com o próprio orçamento. Universalizar é a vontade de todos nós, mas na prática, como é que isso vai ser feito em termos de grana mesmo? Isso é importante da gente questionar um candidato à prefeitura. E aqui, nesse sentido, o que o Boulos, enquanto representante do PSOL, está pensando?
O pessoal está atrelado a uma espécie de política, uma interpretação de Estado, gente, que pensa que é responsabilidade das instituições, enquanto poder público, zelar justamente pelo universal. Então, quando ele coloca aqui, reverter gradativamente o processo de privatização, o que esse partido está mostrando para nós? Que a interpretação de Estado dele não é conceder à iniciativa privada a gestão da educação. Se a gente concorda com isso ou não concorda com isso, é uma questão que cada um de nós precisa avaliar. Quando a gente avalia direita e esquerda, ou quando a gente avalia o centro, que aqui estamos vendo nessa primeira interpretação de fim de primeiro turno como crescente, o que a gente está querendo ver em relação a isso? A gente pode pensar um partido de direita ou de esquerda pensando na interpretação que essa galera faz dessas instituições mesmo, em termos de economia. Se a gente está falando aqui justamente de uma parceria, um incentivo grande à parceria privada, a gente normalmente está atrelando aqui, está pensando um partido de direita. Quando a gente está pensando justamente aqui em responsabilizar o Estado pelo atendimento dos serviços públicos, normalmente são pautas definidas por partidos de esquerda, que é aqui o que o pessoal está nos mostrando. Na medida que ele se coloca enquanto figura personalizada no Boulos, mas enquanto partido, justamente que o universalizar vai contra a privatização, beleza? Então é isso que a gente lê aqui na proposta dessa galera. Pode passar, Ana, por gentileza. Em relação à mobilidade urbana, por que eu escolhi, né? Escolhi 2 pautas específicas por conta do nosso tempo, mas isso valeria, como disse para vocês, para pensar qualquer outro tipo de estratégia. Gente, a mobilidade urbana, ela mexe com todo o nosso setor de qualidade de vida. Quando a gente está pensando aqui, o microcosmo de uma cidade, e a gente está pensando na quantidade de horas que a gente gasta no deslocamento, a gente está pensando em como é que o poder público está pensando essas horas, assim, como é que eu, enquanto cidadão, estou vivenciando isso. E todos nós aqui que já passamos muitas horas na condução sabemos o cansaço que isso implica. E o cansaço que isso implica, e são horas que não voltam. Então, pensar um candidato à prefeitura, considerando o que ele está interpretando por mobilidade urbana, é um ponto de extrema estratégia para a garantia da nossa própria qualidade de vida no sentido do acesso à cidade. A cidade, ela não é acessível a todos nós. E justamente por quê? Porque se deslocar por São Paulo é caro. A passagem é cara. A passagem é cara e diz muito sobre o que a gente decide fazer. Acho que cada um de nós já teve que decidir, eu vou mesmo? Se eu depender do transporte público, será que eu vou de fato? Isso é uma questão que se coloca, como é que um candidato está pensando nisso? Isso define vaga de trabalho, muitas vezes. Quando a gente está aqui pensando numa entrevista, será que esse empregador, como é que ele está avaliando a distância que eu vivo? Isso é importante de pensar enquanto acesso mesmo, acesso de vivência. E aqui o pessoal está colocando essa pauta pensando um pacto nacional para regulamentação do direito social ao transporte público, com geração de fundos para financiamento e reversão da lógica que transformou mobilidade numa mercadoria. O pessoal aqui, como partido de esquerda, que está pensando no Estado como agente para garantia do bem-estar social, está aqui colocando uma crítica, na verdade, em relação justamente ao que se tornou, né? O que se tornou a mobilidade urbana que não uma mercadoria. É a interpretação do partido. E a gente tem que ver aqui, a gente concorda com isso, a gente discorda disso. E não tem exatamente um certo e errado, tem como a gente interpreta esse Estado. Como é que nós, enquanto cidadãos, estamos interpretando isso. E eles estão aqui colocando e propondo, né, um debate com a população de trabalhadores e trabalhadoras no setor, um novo modelo de transporte para São Paulo, que integre todos os modais e tenha como objetivo explícito reverter a lógica privatizante que resulta na mercantilização na mobilidade urbana. De alguma forma, percebam como no discurso do pessoal aparece muita uma crítica, de fato, à privatização. E isso diz, como disse para vocês, a interpretação do partido em relação à função do Estado. Isso toca na educação, isso toca na mobilidade urbana, e isso vai tocar em outras pautas que esse partido vem a falar sobre, ou que esse candidato, no caso Boulos, vem a falar sobre também, beleza? É isso. Gente, não vou ler tudo por conta do nosso tempo, tá? Porque eu quero ainda falar aqui com vocês do Covas, mas enfim, as diretrizes são essas, ok? Pode passar, Ana, por gentileza. Bom, e aqui então nós tínhamos lá a diretriz, temos aqui a proposta, no caso, né? E aí, o que ele está pensando aqui em relação a isso? Está pensando o quê? Criar,
junto aos demais municípios e governo do estado. Então, estamos pensando aqui num governo que está pensando prefeitura em conjunto com o estado de São Paulo, isso é importante. Uma autoridade metropolitana de transportes urbanos da Grande São Paulo. Cumprir a Lei Nacional da Mobilidade Urbana, e São Paulo deve projetar, coordenar e gerir o transporte público e a mobilidade na cidade, incluindo planejar e determinar onde o metrô será construído. Gente, a discussão sobre onde os pontos estarão é uma discussão muito estratégica. Isso diz muito sobre os acessos. Nós tivemos uma discussão, quando eu estava na faculdade ainda, sobre onde ficaria a estação de metrô do Butantã. Se ficaria dentro da universidade ou não. E a decisão do próprio reitor foi que não ficasse dentro da USP, e a justificativa dele na época foi: não vamos fazer uma estação dentro da USP porque teremos maior circulação de pessoas. Isso nos diz muito sobre o que esse reitor pensa da universidade, o que seria a gestão desse espaço público. Então, pensar aqui onde é que o metrô vai ser construído não é qualquer coisa. Onde o metrô, aqui ele coloca o metrô, mas a gente pode pensar o ponto de ônibus, que de repente muda. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo, que fui uma grande usuária do transporte público, acontecia, deu um dia, o ponto está num lugar, no outro dia, onde está o ponto de ônibus? E isso é um problema, no sentido da própria gestão. O que está acontecendo? Significa que a gente não participou desse debate, que é uma coisa aqui que está no plano do bolo e que a população participe, de fato, desse processo. E temos aqui a ideia, né, de criar sempre de acordo com o planejamento municipal metropolitano, implementar a tarifa zero, começando por assegurar a gratuidade a desempregados e estudantes. Quando se coloca isso como proposta, o que a gente está pensando? Que na interpretação desse partido vai ser decisivo para o desempregado. Se ele tiver que pagar passagem, ele não vai conseguir chegar onde ele precisa, ele não vai conseguir procurar emprego. Quando a gente está falando em tarifa zero para o estudante, é uma compreensão de que a apropriação da cidade por esse estudante é vital, no sentido da própria formação. Só que se eu não tenho tarifa zero para estudante, significa que eu vou fazer esse estudante ter que pensar: será que eu vou para a faculdade hoje? Será que eu vou para o cursinho hoje? Pensem a gente, enquanto a gente, né, em educadores e alunos de cursinho popular, o quanto isso já determinou a evasão do Clarice mesmo, por não poder decidir, não poder definir para onde eu estou indo e tal, por falta de grana, já que a condição é muito cara. De novo, não vou terminar de ler, mas são os pontos centrais aqui, beleza? Da proposta. Pode ir, Ana, por gentileza. Pensando aqui, Covas, Bruno Covas, né? Bruno Covas aqui, como já disse e repito, neto do Mário Covas, uma das famílias consagradas aqui do PSDB, e justamente colocou aqui como vice um empresário, um cara chamado Ricardo Nunes. Isso já nos diz bastante sobre como esse partido interpreta esse Estado, né, ao tal atrelado aqui ao empresariado. Mas como foi que o PSDB se formou? De novo, como disse para vocês, quando a gente está definindo um candidato a prefeito no segundo turno ou mesmo no primeiro, é importante que a gente entenda, essa figura que a gente está votando está respondendo a qual colegiado, está respondendo a qual interpretação de Estado que está aqui contida dentro desse partido. O PSDB, gente, ele surgiu justamente no pós-ditadura militar, então assim como o PT foi fundado na década de 80, todos os nossos partidos são muito jovens, isso coloca a democracia brasileira como um grande construto ainda. Nossa democracia é jovem, a nossa ditadura acabou no ano de 1985. Isso é ontem. Assim, a minha irmã mais velha, que é só 5 anos mais velha que eu, nasceu em 86. O nosso processo de democratização, ele é curto, ele é recente. Então, esses partidos que a gente está vendo aqui na arena política, tão atuantes, né, quanto PT, PSDB, são partidos jovens, apesar de estarem nessa arena de disputa de figuras, né? É muito recente tudo isso. Então, o PSDB também está dentro desse montante, e as grandes figuras que formaram esse partido estão identificados justamente aqui com o processo de redemocratização. Então, quando a gente pensa figuras como Franco Montoro, Sérgio Mota, Fernando Henrique Cardoso, FHC, que foi presidente do Brasil na década de 90, o próprio Mário Covas, o José Serra, eles estão identificados aqui com o chamado PMDB histórico. Antes de 88, eles já estão vindo, mas eles vão formar o partido em 88, e compunham a campanha pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente da República no ano de, justamente aqui em 1988, né? Estão justamente aqui pensando esse processo de redemocratização.
Então, pode passar, Ana, por gentileza. E aí, o que acontece aqui? Também pensando no estatuto desse partido, trouxe aqui o segundo artigo do estatuto. Olhem a diferença quando a gente está pensando o PSOL e quando a gente está pensando o PSDB, em quais bases sociais eles estão constituindo, né? Constituindo a sua base como? O PSDB tem como base a democracia interna e a disciplina, e como objetivos programáticos a consolidação dos direitos individuais e coletivos, o exercício democrático, participativo e representativo, a soberania nacional, a construção de uma ordem social justa e garantida pela igualdade de oportunidades, o respeito ao pluralismo de ideias, culturas e etnias, as diferentes orientações sexuais e identidades de gênero, e a realização do desenvolvimento de forma harmoniosa com a prevalência do trabalho sobre o capital, buscando a distribuição equilibrada da riqueza nacional entre todas as regiões e classes sociais. Então, a gente tem aqui, gente, um artigo 2º do próprio Estatuto do Partido, pensando numa valorização dessa democracia. E por quê? Porque esse partido foi fundado justamente nesse momento de redemocratização. Então, quando ele se coloca aqui também como defensor do respeito ao pluralismo de ideias, é importante que a gente pense que na efervescência ali de 1988, quando estava sendo construída a Constituição atual, Constituição Cidadã, isso era um discurso base. E era um discurso base porque nós estávamos vindo justamente de um período repressivo bastante intenso. Então, esse é o PSDB. Beleza? Tá aqui se defendendo, né, esse tipo de pauta, não por acaso, porque a sua fundação tá ligada a isso. Pode ir passando, por gentileza. Então, quando a gente está pensando aqui em educação, né, e pensando aqui o Bruno Covas, então podemos fazer o paralelo. Trouxe as mesmas pautas para discutir o Boulos e as mesmas pautas para discutir o Covas. Pensando aqui o Covas, o que ele está pensando em relação à educação? Vagas para todos. Serão criadas 50 mil novas vagas em creche. Como disse para vocês, qualquer prefeito da cidade de São Paulo vai ter que lidar com o fato da fila não estar zerada. A proposta dele é: na minha próxima gestão, a fila de espera será zerada. As mães que cumpriram pré-natal no programa Mãe Paulistana terão vaga para o filho garantido. O transporte escolar gratuito irá atender mais de 20 mil bebês e crianças pequenas que moram a uma distância de 2 a 5 quilômetros das creches. Quem hoje espera por vaga também vai ser atendido, inclusive em escolas filantrópicas e particulares. Sinal de alerta, temos uma interpretação de Estado diferente. Percebam como dá para ver na própria proposta. Enquanto o pessoal está pensando uma interpretação de Estado em que o Estado é responsável e está visando aqui a diminuição da privatização, quando a gente pega o PSDB, ele já está dizendo, inclusive em escolas filantrópicas e particulares. São interpretações. Eu não estou aqui para julgar essas interpretações, mas percebam como dá para pegar na nuance quando a gente está definindo um candidato. Na própria proposta, a gente pode ver como é que essa galera está interpretando esse conjunto de instituições. Para o PSDB não é um problema a privatização, efetivamente, beleza? As parcerias não são um problema, inclusive são defendidas por esses gestores, ok? Pode ir passando, por gentileza. Atenção aos primeiros anos, ele continua. Bolsa Primeira Infância para as famílias que mais precisam. A Bolsa Primeira Infância será expandida, né? O Bolsa. Auxílio para as famílias em situações de vulnerabilidade que tenham crianças de até 3 anos não matriculadas na rede municipal. E os 12 novos céus. O Covas está aqui justamente pensando, além do zerar a fila, uma promessa da construção de 12 novos céus, que serão voltados para alunos de até 6 anos. Isso é interessante de pensar, porque ele está aqui focando a construção desses céus justamente para a educação nos primeiros anos de vida dessa galera. Então, a educação infantil continuará a ser prioridade. Por que prioridade? Porque é responsabilidade do município, não é por acaso. É porque o próprio financiamento do município compete fazer esse tipo de prioridade, beleza? Educação conectada, e aqui ele tem aulas digitais, uma proposta de aulas digitais. Além de adquirir 45 mil tablets com internet para os alunos do ensino fundamental, Bruno Covas vai remodelar todas as 13 mil salas de aula da rede municipal para que ofereça um ambiente digital de aprendizado dinâmico e atrativo para as crianças e os jovens de hoje. O ensino integral também será ampliado com mais aulas presenciais e mais conteúdos online. De novo, estamos aqui precisando interpretar o que ele está querendo dizer com isso. Na pandemia, todos nós percebemos a importância, de fato, do uso das redes. Mas nós temos atendimento da cidade para tudo isso? É uma questão que se coloca. O prefeito está se comprometendo a isso, o que é bastante importante.
Mas percebam, aulas presenciais e mais conteúdos online, as brechas que a gente abre por causa disso, assim. É importante a gente considerar se a gente concorda ou se a gente não concorda com isso. Pode passar, Ana, por gentileza. Onde vamos chegar, né? Aqui pensando a mobilidade urbana. De novo, trouxe isso para o Boulos, trago isso para o Covas, para a gente pensar também. Novas linhas e corredores. Depois de 13 anos, a cidade ganhou uma nova concessão de linhas de ônibus, que vai aumentar em 10% a capacidade de atendimento nos próximos anos. A conclusão do corredor Leste-Itaquera vai beneficiar 620 mil pessoas na Zona Leste, que vai ganhar também na Avenida Aricanduva, um BRT, ônibus de transporte rápido integrado à linha vermelha e a 15 prata do metrô. De recarga de bilhete ao desembarque, os usuários serão beneficiados por melhorias que tornarão a experiência de viajar por São Paulo mais segura, ágil e confortável, e um sistema dotado de tecnologia e ambientalmente sustentável. 100% da frota terá Wi-Fi. Além disso, Bruno Covas vai inovar criando o Aquático, sistema de transporte público por barcos nas represas da cidade integrado ao bilhete único. O que é interessante da gente pensar aqui? Estamos sim pensando em várias questões, ele coloca aqui para nós. A questão da própria criação de um sistema aquático é interessante de pensar, porque justamente temos um fluxo de águas que não é utilizado para transporte. Será que não beneficiaria a população? É interessante da gente perceber esse tipo de coisa. Agora, em relação às linhas de ônibus, nós temos aqui uma valorização dessas linhas de ônibus, né, que é um transporte mais caro e mais lento do que o uso de ferrovias. Isso é importante da gente pensar. Aonde estão as ferrovias no discurso desses candidatos? As ferrovias que basicamente estão aí, né? Como é que a gente faz? O que a gente faz com elas? É importante da gente pensar. Por quais meios esses candidatos estão pensando a mobilidade urbana? É interessante de considerar. Pode passar, Ana, por gentileza. Estamos aqui pensando, ampliar e melhorar os espaços, ele continua, manutenção e requalificação constante das vias e duplicação da estrada Mboi-Mirim, desejada há décadas pela população da região, será realizada por Bruno Covas, que também vai tirar o papel do complexo viário Pirituba-Lapa e ponte Graúna-Gaivotas. Já a malha cicloviária em toda a cidade vai passar de 650 quilômetros, com novas conexões entre os trechos já existentes e a inauguração de mais bicicletários. Os pedestres também serão beneficiados com um conjunto de medidas em todos os bairros, como requalificação das calçadas, instalação de faixas de travessia e sinalização. Seja de carro, de bicicleta ou a pé, com Bruno Covas a cidade anda e vai continuar a andar melhor. Nós temos um plano bastante amplo, no caso do Covas, em relação à interpretação da mobilidade urbana. Mas temos aqui uma valorização justamente desses complexos de rodovia ainda, né, no sentido do ônibus. Precisamos pensar sobre isso, efetivamente. Mas nós temos propostas também para complexo aquático e complexo de pedestres. Isso é importante, circulação de pedestres, como ficamos? Pedestres e ciclovias. São questões que se colocam. Como é que o PSDB está interpretando justamente essa mobilidade? Como é que o PSDB está interpretando justamente a educação e todas as outras pautas? Fica o desafio para nós. Com qual candidato nós estamos aqui concordando? Vai lá, Lu, sua vez. Pode falar. Rapidinho, é que o Dória tem um programa de despoluição do Rio Pinheiros, né? De fazer um complexo hidroviário dentro da cidade de São Paulo. O programa do Covas está atrelado, com certeza, ao projeto do governador, que é do mesmo partido. Claro. Isso é importante de pensar, né? O uso desses recursos aquáticos, o quanto seria interessante para a mobilidade urbana, de fato, que isso fosse, de alguma forma, aproveitado, né? Que isso seja aproveitado de alguma forma. Gente, acho que é isso. Ana, acho que é isso, né? Acho que esse foi o último que eu coloquei. Era mais ou menos isso. Na verdade, é mais um estudo de caso mesmo, para a gente pensar justamente o microcosmo da cidade. Eu só trouxe educação e mobilidade urbana, mas a gente pode pensar qualquer outra pauta em relação a isso. Como é que esses gestores estão... Não é só o que eles estão propondo, é como eles estão propondo também. A pergunta do como essa pessoa propõe, ela é bastante chave para a gente pensar sobre tudo isso. Acho que é isso que eu tinha para hoje. Legal. Só fazer uma observação. Eu sou suspeita para falar de transporte aquático, porque por mim põe barco em tudo, tem um monte de rio aí, tem que ser transporte aquático mesmo. Justíssimo. Gostei da ideia.
Só que é aquilo que você acabou de falar, é de como que as coisas são propostas. Pela leitura, eu senti que o plano do PSOL parece muito mais técnico, enquanto o do Covas parece mais marqueteiro, parece muito mais propaganda, né? Do que técnico mesmo. Não sei se vocês sentiram isso também. Sim, o PSDB ele é bom nisso, né? Ele vende bem. Eu tenho essa sensação. E é Ele se muita vende coisa bem. também, né? É uma gama de propostas que não sei se é possível fazer em São Paulo num tempo de 4 anos, né? Exatamente. Felipe, quer falar? Pode falar. Vou aproveitar essa deixa aí que vocês falaram da proposta do Bruno, que justamente são propostas específicas, assim, né? Ele, enquanto o Boulos pega umas propostas, não digo gerais, assim, meio que, tanto faz, mas pensando mais na cidade como um todo, o Covas vem em questões bem específicas, tipo, a duplicação da Embu-Mirim. Eu moro aqui para Embu-Mirim, isso realmente já está há muitos anos. Inclusive, eu ia até perguntar, na verdade, eu ia até colocar aqui, né? Porque eu lembro que de um tempo para cá, eu não lembro que ano, eu não lembro se foi esse ano ou ano passado, foi aprovada essa duplicação. E, enfim, eu não sei por que ainda não aconteceu. Mas, enfim, eu queria trazer essa questão, que no do Covas ele é muito mais específico em lugares, né? Duplicação, lá na Zona Leste com corredor, com ligação de BRT e tarará, tarará. Enquanto o do Bolo já é um pouco mais geral, assim, entre aspas, pensando no geral a cidade. Isso que é legal, Fê. Vai lá, Ana, perdão. Não, só que eu acho que me parece mais realista um pouco o do Boulos, sabe? Pode ser impressão. Sim. Acho que é importante a gente ver, por isso que eu acho que quando nós estamos pensando um candidato, é legal justamente pegar essas mesmas pautas, assim, né? O que um está pensando na educação, o que o outro está pensando na educação também, porque aí dá para a gente comparar. Eu gosto muito dos quadros comparativos quando a gente está pensando nos candidatos, assim, que esclarece isso mesmo, né? Esclarece esses pontos. O que é realista, o que não é, enfim. Acho que tem uma questão também de que o prefeito é o Covas, né? Então, ele tem um secretário de transporte que sabe onde são feitas as obras. Talvez esse detalhamento seja porque ele detém a máquina pública, no caso dele. Exatamente. Com certeza. Sabe os planos de outras esferas, ele sabe quais são os planos do Estado para o território. Exatamente. Se o Boulos ganhar, ele vai ter todo um aparato técnico de transportes também para ver isso para ele. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Gente, tô ansiosa para essa eleição. Aqui na minha cidade não teve, eu moro em Caracas, a definição foi no primeiro turno. Tô ansiosa para ver os resultados pelo Brasil como um todo, né? Assim, essas capitais, como que vai ser esse segundo turno. Vamos ver aí o que dá. Ansiosa também. Pois é. Quando eu vi que o Boulos foi pro segundo turno, eu pensei, caramba, olha aí. Pois é. Eu fiquei surpresa, confesso, sabia? Eu fiquei surpresa. Fiquei surpresa, não. Bom, mas é isso, né, Lu, que você estava dizendo. O russomano é interessante isso, né? Ele vai numa crescente e de repente desidrata. Adorei a ideia do desidratar que você trouxe. Ele desidrata. Não tem um motivo, assim. Eu vi vários cientistas políticos tentando. Não sei se foi o Bolsonaro esse ano, mas os outros anos não tinham Bolsonaro e ele desidratou do mesmo jeito. É realmente um fenômeno político muito, muito louco, né, do russomano. Pois é, de fato, de fato. É interessante de perceber, né? Interessante, porque não é a primeira vez que isso acontece. Tipo, a carreira dele, né? Isso acontece sempre. E ele é deputado federal, então ele tem voto, ele é eleito, né? É louco, é bem louco. É bem louco mesmo. Ai, gente, ficamos aqui, né? Na expectativa. Vamos ver domingo como é que vai ser. Sim, legal. Vamos ver. Bom, então Muito eu vou obrigado. encerrar aqui, vou encerrar. Eu que agradeço, Fê. Eu que agradeço, viu?
Eu que agradeço a você, agradeço a Ana e o Lu, como sempre, uma parceria. Gente, se tem uma coisa boa da pandemia, pelo menos a gente tem mais flexibilidade, né, para marcar aula. É verdade. Isso é bom, por um lado. Vamos ver quais serão os próximos. Vamos ver. A gente vai se falando então, gente. Muito obrigada, viu? Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada.